Essa semana temos mais uma reunião do FONC, mais uma reunião do Fed, em que devemos ver mais um corte de juros. Mais um corte de juros provavelmente 0,25 e um movimento muito importante para o mercado. O fim do Quantitative Tightening, o fim do QT. Algo que o Fed vem realizando desde 2022, vem prejudicando o mercado do ponto de vista de liquidez e tende a acabar nessa semana. E muitos começam a falar, essa semana é a semana que o Fed vai voltar a imprimir dinheiro e tudo vai explodir, out-season. Calma, vamos lá, vamos dar uma analisada do contexto geral do mercado, no contexto político, falar um pouco sobre as brigas que estão rolando e analisar principalmente o evento mais importante dessa semana, essa reunião do Fed, o que esperar dela e o que esperar de reação do mercado. Para que no final do vídeo você consiga saber muito bem qual tomada de decisão você faz na sua carteira e investir em cripto no jeito certo, que é o foco aqui do canal. Então, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui. Tem muita gente que assiste os vídeos do canal e não está inscrito, e eu tenho uma meta de 15 mil inscritos até o final do ano. 2 meses. Será que dá? Vamos lá. E mesmo se a gente não bater a meta, mesmo se você não me ajudar a bater a meta de 15 mil inscritos, eu te ajudo de alguma forma. Lembrando aqui, eu sempre faço no canal a consultoria gratuita, tá? Que é uma consultoria, uma análise gratuita da sua carteira. Sim, eu analiso a sua carteira de forma 100% gratuita e te passo algumas dicas. Comento sobre as altcoins, comento sobre o posicionamento, sobre a sua estratégia e te passo uma visão do que eu faria no seu lugar por conta do seu perfil e pelo seu objetivo. Você preenche um formulário rapidinho, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá? Você preenche o formulário em menos de 2 minutos, cai no meu WhatsApp e a gente bate um papo por lá, eventualmente pode até marcar uma ligação. Tudo isso de forma 100% gratuita, sem compromisso, como eu falei. O foco aqui é ajudar todo mundo a investir em cripto do jeito certo. Então, sem mais enrolações, pra gente já começar a falar sobre o conteúdo de hoje, vamos falar um pouco sobre os alinhamentos, os fatores, né? O alinhamento de fatores que a gente tem nesse último trimestre no mercado cripto. Outubro já passou, né? Vamos falar então desse final de ano, novembro e dezembro, esses últimos 2 meses, esse último bimestre do mercado cripto. A gente tem um alinhamento muito positivo de fatores que podem fazer com que o mercado tenha um resultado, tenha uma performance positiva, que não vem sendo até agora, né? A gente tem uma sazonalidade positiva para cripto, né? Normalmente final do ano é bom, isso deixa os investidores um pouquinho mais animados, mas isso também não é garantia de nada. A gente consegue ver, né? Outubro normalmente é bom e vem sendo uma porcaria. Corte de juros, que deve acontecer nessa semana, aumento de liquidez no mercado, um movimento global de busca por proteção e busca de alternativas ao dólar, isso vem beneficiando o Bitcoin já ao longo desses últimos 2 anos, e por fim a aprovação de ETFs de cripto, que pode trazer um efeito novidade para o mercado. Porém, esse alinhamento de fatores positivo virou um alinhamento de incertezas em outubro. Por isso que outubro vem sendo um mês tão ruim. Aconteceu muita coisa no cenário macroeconômico. E aí o pessoal da conspiração, sempre outubro é positivo, então esse ano vai ser positivo também. Novembro sempre é topo, então esse ano vai ser topo também. A out-season vai acontecer antes de novembro, porque novembro é topo, o gráfico falou, o gráfico me contou. Li na mão de um cartomante. O pessoal das conspirações só tomou na tarraqueta. Por quê? Porque o macro não ajudou. E quem manda no mercado cripto é a macroeconomia. O que aconteceu para o mercado sofrer essa correção no mês de outubro? Os fatores, que eram fatores positivos, eles se tornaram incertezas, pelo menos nesse curto prazo, tá? A gente teve conflito entre Estados Unidos e China, que levantou um medo muito grande no mercado, paralisação do governo americano, que também colocou o mercado meio que às cegas, tá? Sem saber como reagir a isso. A decisão do Fed, que ficou uma dúvida muito grande, qual que seria a decisão do Fed por conta da não divulgação de indicadores macroeconômicos e uma possível crise bancária nos Estados Unidos. Vamos analisar cada um desses pontos, discutir como que eles estão nesse momento, mas com foco, claro, na reunião do Fed que a gente deve ver nessa semana. Vamos começar a falar sobre Estados Unidos e China, que foi o que causou, né, essa principal correção no mercado, né, foi o aumento dessa tensão entre Estados Unidos e China. Eu trouxe aqui um recorte de uma entrevista feita, na verdade, um pronunciamento feito pelo Donald Trump, falando um pouco sobre essa questão, endereçando essa questão desse conflito, dessa nova tensão com a China de um ponto de vista comercial. E eu vou destacar algumas frases que ele falou aqui, tá?
Eu espero que nós provavelmente cheguemos num acordo justo com a China. Eles ameaçaram a gente com terras raras, mas eu não acho que eles estão ameaçando a gente, não estão ameaçando tanto a gente em comparação ao que eles poderiam. E aí ele falou, se eles ameaçarem a gente, eu vou ameaçar eles com algo que é muito mais poderoso, que são as tarifas. E aí depois ele complementa falando que a China terá que pagar 155% de tarifas para todos os bens importados dos Estados Unidos, se eles não chegarem num acordo até o dia 1º de novembro. E aí depois ele falou que ele espera que chegue num acordo forte, num bom acordo com a China, e depois ele fala, I want China to thrive, né? Eu quero que a China prospere, quero que a China seja bem sucedida. E mais recentemente, nessa semana, nesse vai e vem, né, a gente sabe como que é a tática, a postura, o modus operandi do Trump de negociação, é esse vai e vem, ameaça, volta atrás, xinga o cara, depois fala que o cara é seu amigo. Enfim, nesse bate-a-sopra aqui do Trump, nessa semana ficou confirmado que eles devem se encontrar na próxima quinta-feira, que é o dia 30 de novembro, o 30 de outubro, perdão. Enquanto isso, o Trump ele fala que as tarifas serão implementadas a partir do dia 1º de novembro. Então essa semana deve ser uma semana decisiva para que esses dois caras sentem na mesa e cheguem num acordo. Tendência é essa, mas enquanto a gente não tiver esse acordo, o mercado fica incerto. Mesmo que o mercado não esteja levando a sério essas ameaças, esse conflito, esse ruído entre Trump e Xi Jinping. Na verdade, Xi Jinping fica quieto, né? Quem grita lá de um lado pro outro é o Trump. A Polymarket, ela aposta que tem 14% de chance das tarifas serem implementadas a partir do dia 1º de novembro, das tarifas de 100%. Então, a aposta do mercado é que ele tá blefando, que o Trump tá blefando. Mas ainda assim, essa incerteza ela continua lá. Por quê? Porque, cara, se de fato essas tarifas forem implementadas, qual que vai ser o impacto na inflação dos Estados Unidos? Qual que vai ser o impacto nas empresas de software? As empresas de tecnologia que carregam boa parte da bolsa dos Estados Unidos. A bolsa hoje que está renovando máxima histórica. Então, cara, isso será que pode furar uma bolha das empresas de tecnologia, de inteligência artificial e fazer elas passarem por uma grande correção? Isso pode acelerar o desemprego nos Estados Unidos, isso pode acelerar a inflação. E se acelerar a inflação, isso pode fazer com que o Fed não corte os juros, como o mercado está esperando. Então, mesmo que seja 15% de chance, a chance ainda está lá. Então, enquanto não tiver um acordo entre esses dois caras, muito difícil o mercado ficar tranquilo, falar, ufa, agora não tem mais nada ali para eu me preocupar, tá? Boa notícia é que muito provavelmente isso daqui vai se encaminhar para um desfecho minimamente positivo, tá? Não é de interesse de nenhum dos dois lados que haja uma ruptura entre os dois países, e essa semana é uma semana decisiva, então a gente deve ter uma resolução desse ponto nessa semana. Um outro ponto que está trazendo uma incerteza muito grande no mercado é a paralisação do governo americano, que no momento as casas de aposta já apostam, né, já preveem aqui, tentam dizer que essa paralisação vai até o dia 18 de novembro. Essa é a maior probabilidade no momento. Isso hoje já é a segunda maior paralisação da história do governo americano, e caso ela vá até o dia 18 de novembro, ela vai se tornar a maior paralisação da história do governo americano. Qual que é o problema aqui? Tá? Primeiro, essa paralisação ela traz uma desaceleração na economia americana. O pessoal vem falando de entre 0,1% e 0,3% do PIB, tá, no ano de desaceleração na atividade econômica dos Estados Unidos. Mas o grande problema é que isso deixa o mercado financeiro às cegas, porque os dados econômicos não estão sendo divulgados, pelo menos a maioria deles. Isso coloca o mercado como um todo às cegas de como está a economia americana. No final do dia, o que é o mercado financeiro? O mercado financeiro é você tentar antecipar o futuro. Quanto mais dado você tem, maior a chance de você conseguir antecipar o futuro do jeito certo. Se você está com pouco dado para analisar, você tem menos certeza, menos convicção na sua projeção. E aí tu fica, se eu não tenho convicção na minha projeção, eu fico receoso de comprar de apertar o botão de compra. Então, se o mercado está receoso de apertar o botão de compra, a tendência do mercado subir é menor. Entende? Então, enquanto essa paralisação estiver rolando, e eu espero que não dure até o dia 18 de novembro, tá? Enquanto ela estiver rolando, é um novo fator de incerteza no mercado. Mas quando ela acabar, isso tende a se transformar em um pouco mais de claridade de cenário, um pouco mais de clareza de cenário para nós, investidores. E eu disse aqui que
os dados econômicos não estão sendo divulgados pelo Nomútil porque eles abrem algumas exceções. A BLS, né, que é a agência que divulga boa parte dos dados econômicos nos Estados Unidos, abriu uma exceção. No dia antes do Fed decidir taxa de juros, 3 dias antes do Fed decidir o que ia ser a taxa de juros, o que eles falam? A gente abriu uma exceção aqui, a gente vai divulgar o dado de inflação. Dado de desemprego eles não divulgam. O dado que ajudaria o Fed a cortar juros eles não divulgam. Mas o dado que poderia prejudicar o corte de juros eles divulgam. No mínimo curioso, mas o CPI, o dado de inflação, foi divulgado nessa sexta-feira, mesmo a gente entrando aqui em quase um mês de paralisação do governo e sem nenhum dado sendo divulgado. E a notícia foi positiva, a notícia foi muito positiva para o mercado. Veio um CPI abaixo do esperado, um CPI mensal de 0,2 versus um 0,3 que o mercado esperava. Isso significa o quê? A inflação não acelerou. Tá? A inflação ela continua alta, mas ela não acelerou. Quando a gente coloca aqui em perspectiva, dá para ver, né, que vamos pegar a linha preta desse gráfico, né, que mostra a variação anual do CPI, da inflação americana, e a gente consegue ver que essa linha preta ela não varia tanto no intervalo dos últimos 12 meses. A gente está falando aqui de agosto, setembro, outubro de 2024 até agora. Então isso está falando de inflação estagnada e estagnada acima da linha de 2%, estagnada acima da meta do Fed. Ainda é um número preocupante, ainda é um número ruim, ainda é um número que vai segurar os cortes de juros do Fed? Sim. Porque pensa comigo, o Fed fala, não vou sair cortando juros que nem um doido, já que a inflação está acima da meta. Posso fazer com que a inflação acelere. Mas essa notícia, pelo menos no curto prazo, ela praticamente confirma e valida o quê? Corte de juros agora, na semana que vem, e o corte de juros de dezembro também. Deixa um ambiente muito mais tranquilo, pelo menos para o mercado projetar cortes de juros múltiplos, cortes de juros ao longo desses próximos meses. Então essa foi uma notícia positiva de um ponto de vista macro, tá? Essa inflação vindo abaixo do esperado. E um segundo ponto foi esse gráfico aqui. Aqui a gente vai ter que dar uma pausa, vai ter que dar uma parada e vai ter que analisar esse gráfico com um pouco mais de calma. Aqui eu vou ser o mais didático possível, tá? Para que todo mundo entenda contextos macroeconômicos extremamente complexos, tá? O que eu estou mostrando aqui é uma divisão entre reservas amplas e reservas escassas do sistema bancário americano. Reserva de liquidez, reserva de dinheiro. Em uma analogia, é como se dentro da minha casa eu tivesse dinheiro sobrando ou dinheiro faltando. Se eu tenho dinheiro sobrando, eu pego esse dinheiro e deixo no banco. E o banco fala, olha, vou te pagar aqui uma taxa de juros básica por esse dinheiro que você está deixando comigo. Se eu tenho dinheiro faltando, eu estou precisando de liquidez para honrar com alguns compromissos de curto prazo, eu chego no banco e pego o dinheiro emprestado no banco. Posso pegar, por exemplo, de uma antecipação de 13º, não é bem um empréstimo, tá? Mas é uma antecipação, é eu tentar tirar liquidez de reservas de emergência, por exemplo, tentar tirar de liquidez porque está faltando dinheiro dentro da minha casa. Nessa analogia, a minha casa é o banco, o sistema bancário americano, e o banco é o Fed. Tá? Então aqui, a linha de cima, que é o Reverse Repo, é uma reserva de liquidez em que o Fed absorve liquidez que está sobrando no sistema bancário americano. Então ele vira para os bancos e fala assim, ó, tá sobrando dinheiro aí, para vocês não pegarem esse dinheiro e conseguirem rentabilizar essa grana, não terem que sair comprando um monte de coisa e inflar os preços do sistema financeiro global, vamos pegar e vocês depositam, deixam esse dinheiro comigo e eu te pago aqui um CDI, eu te pago aqui uma taxa mínima para rentabilizar esse capital. É o meu colchão de absorção aqui de liquidez excessiva, de liquidez abundante no sistema bancário. E a gente consegue ver que essa liquidez, que era abundante, né? A gente está olhando ali em julho, basicamente. Se a gente pegar esse gráfico até bem mais para trás, a gente vai ver que essa liquidez era muito maior. Ela foi diminuindo, ela foi diminuindo, ela foi diminuindo. Ao mesmo tempo, o Fed fala, olha, se vocês precisarem de liquidez, ao invés de estar sobrando, estiver faltando liquidez, aí a gente tem o Standing Ripple, que é essa reserva emergencial. Então, que basicamente eu vou conseguir emprestar dinheiro para você nesse curtíssimo prazo, para você honrar de necessidades, de pagamentos que você tem, um fluxo de caixa de curtíssimo prazo. E aí a gente consegue ver que a gente saiu de utilizar reservas abundantes para começar a usar reservas escassas, reservas de emergência. O que isso mostra? Uma possível crise de liquidez no sistema bancário, mas não necessariamente a ponto de uma crise sistêmica, tá? Uma quebra no sistema bancário, uma super crise de crédito nos Estados Unidos. Isso daqui é reflexo desse outro movimento que o Fed vem fazendo aqui, que é o Quantitative Tightening, o tal do QT.
O que é o QT? QT é o processo do Fed destruir dinheiro, tirar a liquidez do mercado financeiro por meio da redução do seu balanço. Novamente, não preciso explicar as minúcias do que é o QT aqui, porque a proposta desse vídeo é ser um vídeo mais curto, né? Não é ser um vídeo de 1 hora, já falei muito sobre QT aqui no canal, mas lê-se como se fosse o Fed pegando o dinheiro que está sobrando do mercado e destruindo esse dinheiro, destruindo essa liquidez. Gabriel, tem relação entre esse movimento de destruição de liquidez do Fed e o movimento que a gente está vendo recentemente do sistema bancário americano apresentando menos liquidez? Tem. São dois movimentos que andam lado a lado. Tá, Gabriel, mas me explica, por que o Fed está destruindo dinheiro, está destruindo liquidez? Porque a gente consegue ver ali que em 2020, ele colocou muita liquidez no sistema. E essa liquidez fez a inflação explodir. Vamos voltar aqui no gráfico da inflação. Olha ali, depois de 2020. A gente viu no gráfico anterior a liquidez do Fed explodindo, o Fed colocando muito dinheiro, imprimindo muito dinheiro em 2020. O que a impressão de dinheiro faz? A impressão de dinheiro causa inflação, porque o dinheiro perde valor, os preços dos bens ficam mais caros. E aí isso gerou uma inflação muito grande. E aí o Fed falou, olha, inflação nos Estados Unidos acima de 6%, isso é insustentável, isso é inviável. Agora eu vou fazer o processo contrário, vou destruir dinheiro até a inflação chegar próximo da meta, reduzir liquidez no sistema. Só que agora bateu um teto. A inflação ela está próxima da meta e o sistema está dando sinais de que estamos numa crise de liquidez. Tirou liquidez, agora é como se você tirasse a água de uma piscina, a piscina estivesse vazia agora. Ou seja, nós temos aqui a primeira sinalização de que nessa reunião o Fed vai anunciar o fim do QT, o fim da retirada de liquidez do sistema financeiro. Isso significa que tende a sobrar mais dinheiro, um cenário melhor para liquidez em ativos financeiros, no mercado financeiro, daqui para frente. Mas aqui eu preciso fazer um comentário porque muita gente vem interpretando isso de uma forma um pouco errônea. O pessoal vem falando, agora o Fed vai começar a imprimir dinheiro. Não, calma. Parar a retirada de liquidez é o primeiro passo. Injetar liquidez no sistema é um segundo passo que está muito distante do primeiro. Não significa que isso vai acontecer nem agora, nem tão cedo, nem daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses. Eu vi alguns vídeos aqui que me mandaram do pessoal falando, vai ter super out-season agora porque o Fed vai começar a imprimir dinheiro. Calma, nenhum dos dois vai acontecer. O fim do enxugamento de liquidez é muito bom para cripto? É bom para um Carlinhos, é muito bom. Isso tende, primeiro, trazer esse efeito narrativo de que a liquidez está melhor, deixar os investidores mais animados e também, de fato, sobrar mais dinheiro, sobrar mais liquidez no mercado para inflar o preço dos ativos, os preços no mercado financeiro como um todo. E também tem a questão do apetite de risco que vem com o corte de juros. Então, mais um corte de juros junto com o fim do QT, isso tende a melhorar e melhorar consideravelmente o humor do mercado, o apetite de risco do mercado e o cenário de liquidez para ativos de risco. É uma construção de um cenário mais favorável para cripto. O cenário ultra explosivo é o cenário de juros na casa dos 2%, com o Fed imprimindo dinheiro. A gente não está nem um pouco perto de ver isso. Então tomem cuidado em achar que, opa, fim do QT, tudo vai explodir. Super out-season, vou comprar meme coin. Calma, não é bem assim. Cenário ainda muito, muito longe do que foi o cenário de 2021, por exemplo. E, só para terminar de comentar fatores positivos aqui, tá? Que eu acredito que devem acontecer ao longo desses próximos 30 dias, tá? ETFs a gente já tá com 155 pedidos de ETF em espera, tá? SEC não tá funcionando, né? Porque o governo americano está paralisado, mas a gente tem aqui mais de 155 pedidos de ETF em espera que devem ser aprovados até o final do ano, a partir do momento em que o governo volta a funcionar. Entre eles, Solaninha com 23 pedidos aqui. Acredito que é praticamente impossível que não seja aprovado um ETF de Solana até o final do ano. É o que todos os especialistas dizem que tem amplas possibilidades, probabilidades de acontecer. Dito tudo isso, Gabriel, como eu me posiciono? Quero trazer uma provocação aqui, quero trazer um gráfico bem interessante. Olha esse gráfico. Ele mostra como que o preço do Bitcoin ele evoluiu ao longo desse ciclo, desde 2023, e ele mostra na cor do gráfico, né, o quanto que o índice de medo e ganância estava em cada um desses patamares de preço. Então olha como o índice de medo e ganância em medo e medo extremo, tá, que é o patamar que a gente está agora, normalmente marcou fundos locais e oportunidades de compra muito claras. Olha só que engraçado. Toda vez que bateu esse nível
de medo, esse patamar de pessimismo que a gente está agora, olha só como foram movimentos que precederam movimentos de alta. Interessante, né? Mas, obviamente, não significa que vai subir no dia seguinte, né? Olha ali em julho de 2024, ficou quase 2, 3 meses ali com um índice no patamar de medo, né? Então, isso normalmente significa uma faixa, uma zona de oportunidade de alocação para você conseguir se posicionar para um movimento de alta subsequente. Eu vejo que a gente está num momento muito parecido, tá? Nesse momento de mercado, e a gente sabe que nesse ciclo, que vem sendo um ciclo muito desafiador, é muito importante fazer esse movimento, de aproveitar esses momentos de baixa de pessimismo para montar uma alocação e principalmente realização de lucro nos momentos de alta. Um movimento trazendo isso para analogia do que eu realizei aqui na carteira dos meus clientes na Mercúrios. No momento em que o Bitcoin bateu 126 mil dólares, a gente realizou muito lucro na carteira, tá? Na carteira de alguns clientes da nossa consultoria, a gente tinha ali 30%, 40%, 50% de lucro. Em outras carteiras com perfil de risco um pouco mais agressivo, 20%, 30% de caixa. Então a gente realizou bastante lucro com o Bitcoin na máxima histórica e o índice de medo e ganância mostrando que estava no momento de ganância do mercado. A gente realizou bastante lucro, montou uma posição grande em caixa, e a gente utilizou boa parte desse caixa, está utilizando boa parte desse caixa ao longo das correções das últimas semanas. A lógica é que quando o mercado voltar para as máximas históricas, a gente vai vender de novo e ir aproveitando para ir surfando essa volatilidade do mercado cripto, para ir melhorando o nosso resultado e principalmente mantendo um conforto psicológico. Então, resumindo, já concluindo o vídeo de hoje, resumindo tudo que eu falei aqui, pessoal, trazendo esse panorama, essa visão para as próximas semanas aqui do mercado. Curto prazo a gente continua tendo incerteza e volatilidade por conta de todos os fatores que eu mostrei, mas o longo prazo ele ainda está apontando para uma recuperação, para uma tendência de recuperação, porque a gente tem catalisadores importantes para acontecer. Vejo que essa semana é uma semana bem decisiva para o mercado voltar a construir essa alta mais sustentável, tendo uma resolução do conflito entre China e Estados Unidos e tendo uma resolução da questão macroeconômica do mercado, tá bom? Por conta dessa reunião do Fed. Acho que se de fato a gente tiver corte de juros e a gente tiver o fim do quantitative tightening, o mercado tende a reagir positivamente a isso, tá? Não estou falando de super alto ou super explosão. E é muito importante que você tenha mapeado o seu planejamento. Se o mercado cair para 100 mil dólares, o que eu faço? Se o mercado subir para 125 mil dólares, o que eu faço? Ter exatamente escrito qual que é o direcionamento da sua carteira e principalmente como que você vai fazer a gestão de risco para conseguir surfar esse cenário e ter um bom resultado. Recebo muitas carteiras 100% altcoins, 20%, 30% em uma altcoin específica. São carteiras mal construídas, com uma gestão de risco muito mal feita e que muito provavelmente não vão sobreviver aos próximos meses do mercado, mesmo que sejam meses positivos, tá? Isso é natural, principalmente para o investidor que é um investidor mais iniciante no mercado cripto, que tem essa dificuldade na hora de montar um planejamento, de fazer a gestão de risco. Por isso que eu me disponho aqui para ajudar. Primeiro link na descrição, você entra em contato comigo e eu te ajudo a fazer uma análise completa da sua carteira e destacar todos os pontos positivos, os pontos negativos e o que eu faria no seu lugar. Tudo isso 100% gratuito para ajudar o máximo de pessoas possíveis. No mais, pessoal, não esquece de se inscrever aqui no canal se você gostou do conteúdo, deixar o like e boa semana para todo mundo. Espero muito que seja uma semana positiva para o mercado. Vamos torcer, né? Por favor.